paciente que é difícil de ventilar, tá? Então, pré-oxigenei o paciente por pelo menos 2 minutos, mínimo 2 minutos, idealmente 5 minutos, depende muito de como tá a situação, o caos lá pra você, né? O paciente tá muito ruim, às vezes a gente dá uma agilizada, mas o ideal é pré-oxigenar bem, né? Porque ele pode parar, inclusive, por hipóxia. As drogas, vamos falar um pouquinho sobre as drogas, existem várias opções, tá? Aquela que eu coloquei, acho que foi atomidato, fentanil, atomidato e succinilcolina, né? É uma boa opção, é um bom conjunto de drogas. De opioide, que é o primeiro que eu faço. Posso fazer fentanil ou alfentanil, tem que ser drogas de início de ação rápido, tá? Então é uma dessas duas. O que a gente vai ter normalmente na emergência e até em muitos centros cirúrgicos? Só o fentanil, né? Tem centro cirúrgico, tem alfentanil também, mas enfim. Fentanil. Depois, se vocês quiserem, eu faço um post sobre as doses. Anotem aqui, porque senão fica muita coisa. Fentanil como opioide ou alfentanil. O hipnótico, podemos usar o propofol. Não aconselho usar se você não tem experiência. Faz muita depressão cardiovascular. Faz uma apneia mesmo, assim, diferente do atomidato da ketamina, que mantém algum drive ainda. Enfim, são alterações muito drásticas a dose é meio tateando mesmo, é meio de experiência, então eu evitaria, preferiria o etomidato, que tem um efeito parecido, assim, de hipnose, sendo que sem grandes efeitos cardiovasculares e ainda mantém um pouco de drive. A ketamina também é uma ótima opção, só que a ketamina pode ser um pouquinho mais complicada de usar, ela deixa o paciente meio rígido, mas a gente vai usar o relaxante muscular, né, o bloqueador neuromuscular, que vai resolver esse problema. Então, ketamina ou etomidato são as sugestões que eu dou. E o midazolam, Elisa, não. O midazolam não entra na sequência rápida, porque ele não é tão rápido assim, o início de ação dele, é um pouquinho variável. A gente pode fazer um post também falando sobre o midazolam, enfim. Eu percebo muita ansiedade de alguns alunos que vêm me procurar, ai, mas eu tô acostumada a ver usar midazolam, não sei o que fazer e tal. Aprende a usar etomidato, tenta usar, é bem tranquilo, é bem mais tranquilo, inclusive, do que o midazolam, tá bom? A ketamina já não é tão tranquila assim, mas é bem ok também. E o bloqueador neuromuscular, você pode usar 2, basicamente, que a gente tem no mercado, que vão ter uma ação rápida, né? Que estão indicados para uma intubação em sequência rápida. A succinilcolina. Meu Deus, esqueci o nome comercial agora. Eu sempre esqueço o nome comercial. Me ajudem aí. Não vou lembrar. E o rocurônio. Meus alunos sabem que eu sempre esqueço o nome comercial da Succinil. E o rocurônio, tá? O rocurônio geralmente não tá disponível no serviço público, nas emergências, às vezes não tá disponível. Então é succinilcolina mesmo, tá bom? Tem algumas contraindicações de succinilcolina, tem alguns cuidados. Ele libera muito potássio, um paciente com hiperpotassemia vai ser bem arriscado você usar. A gente pode também fazer um post sobre isso. Me avisem se tiverem interesse. Até porque senão eu esqueço. O que mais que eu ia falar? Então, essas combinações, tá bom? Fentanil ou alfentanil, é sequência esse aqui, tá? O opioide, fentanil ou alfentanil. Depois, hipnótico, ketamina ou etomidato. É possível propofol, mas não aconselho. E o bloqueador neuromuscular, succinilcolina ou rocurônio, geralmente vocês vão ter a succinil disponível. Depois eu faço um post sobre as doses dessas drogas, tá? Não pensem nisso agora, não. As doses vocês vão ter no papel, anotado, no celular, enfim. E aí, induzi o paciente, né? Pré-oxigenei, voltando. Pré-oxigenei, faço a minha indução. Nada de correria, gente. Isso aqui não é correria. Emergência não é correria, tá? Nenhuma situação de emergência. Isso aqui não é uma situação de emergência porque é uma situação controlada, né? Em geral, né? A intubação em sequência rápida, né? Às vezes o paciente é uma emergência, você precisa intubar de emergência. Mas a sequência rápida em si não é uma emergência. É uma situação controlada. Mas, se tiver emergência, você não precisa correr, não deve correr. Ninguém, não é pra se esbarrar, não é pra atropelar, não é pra gritar. Nada disso, gente. Se vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo muito errado. E aí precisa de treino, precisa de conversar com a equipe, precisa de um debriefing depois de um acontecimento desse. Sempre. Aconteceu uma situação de emergência, uma situação mais delicada, terminou, resolveu tudo. Galera, vamos sentar aqui, o que a gente fez de errado? Eu acho que na próxima vez a gente tem que fazer isso, você talvez isso. Não é julgar, não é criticar, não é pra ninguém ficar deprimido, é pra gente melhorar o atendimento na próxima vez, tá? Isso aí fortalece a equipe. Às vezes é difícil porque a equipe muda muito, mas a gente tem que tentar mesmo assim. Então, pré-oxigenei, fiz as drogas, o paciente entrou em apneia, espero ali o efeito do bloqueador neuromuscular.
que você vai perceber, ou por fasciculação, o paciente treme várias partes. Às vezes ele balança, entendeu? E os técnicos ficam até um pouquinho assustados às vezes. Tenta injetar um pouquinho mais devagar para ele não fazer isso, assim, tão intensamente. Então ele fasciculou, você pode, tá autorizado a laringoscopar e entubar. Mas o ideal mesmo é esperar 1 minuto, que é o pico de efeito da droga, tá? Mas aí você vai ver como é que tá o seu oxímetro lá, como é que tá a saturação do seu paciente. Então, entubei. Primeira coisa, insuflar o cuff. Aí sim eu tenho uma via aérea garantida, tá? Uma via aérea definitiva. Já falei, quem foi meu aluno ou é meu aluno sabe que eu repito isso 1000 vezes. Via aérea definitiva é um cuff insuflado dentro da traqueia. Ou seja, proteção contra qualquer refluxo. O paciente pode ter refluxo, ele pode tentar entrar na via aérea, mas ele vai prender ali no cuff, se o cuff estiver insuflado, tá certo? Então, via aérea definitiva, cuff insuflado dentro da traqueia. Então, insuflo o cuff e confirmo a minha intubação. Como, Annelisa? Você vai ventilar o paciente, ver a elevação do tórax, você vai ver aquele suorzinho dentro do tubo. E o que é o garantido? A ausculta ou a capnografia. A capnografia não vai estar disponível na maioria dos lugares, principalmente em emergência, mas se tiver, faça bom uso dela. 3 curvinhas de capnografia, ou seja, 3 vezes, em 3 expirações, você detectou CO2, que aí garante que você não está no estômago, que no estômago pode ter CO2, e aí aparecer uma curva, você achar que entubou e não entubou. Então, faz 3 vezes, 3 curvas, aí você confirma a intubação, tá bom? Lembrando sempre, né? Como você fica sem ventilar, o paciente tem risco de dessaturar. E dessaturação pode levar a uma PCR, né, por hipóxia. O paciente pode fazer uma hipotensão severa. É um paciente que às vezes já está chocado, já está muito complicado. E aí você faz umas drogas numa certa velocidade, uma certa intensidade. Você não tem tanto tempo para avaliar o efeito individual do paciente. Então vai acabar dando uma pegada mais ali na hemodinâmica do paciente. Pode acontecer broncoespasmo, laringoespasmo, se você não estiver no momento ideal de abordar. Às vezes tá ali, tá saturando, você, oh, meu Deus do céu, não vou, deu aquela fasciculadinha, você, tum. E aí quando você passa o tubo, às vezes o pulmão reage, né, faz um broncoespasmo, um pulmão mais reativo, especialmente se o paciente é fumante, ou fumante passivo, ou se tem asma, e aí faz um broncoespasmo. Pior ainda, ele pode fazer um laringoespasmo, mas se você fizer o relaxante, a tendência é que esse laringoespasmo se resolva em algum momento. O laringoespasmo você vai ver lá a glota fechadinha ou parcialmente fechada. Às vezes você consegue passar o tubo. E aí, laringoscopia tá fechado, espera. Tira o laringoscópio e espera mais um pouquinho, que vai relaxar. Você fez o bloqueador neuromuscular, tá? E aí, uma explicação de por que também usar o bloqueador neuromuscular, tá? São drogas que você faz na emergência, uma dose às vezes inadequada ou insuficiente. E aí o paciente não está completamente anestesiado na hora que você laringoscopa. Ele reage com um laringoespasmo ou um broncoespasmo. Então, usem o bloqueador. Risco de regurgitação, né, e broncoaspiração. É isso. Então, esses são os riscos durante a sua intubação em sequência rápida. Saibam dos riscos, tentem saber como resolver. O paciente desaturou muito, vai ventilar sim, mesmo que não tenha conseguido intubar, tá bom? E aí, tentei intubar, não consegui. Faço o quê? Ventilo até o paciente acordar, se eu não tenho outros recursos. Ou se eu usei todos os recursos disponíveis e não consegui. Certo? Ah, mas vai regurgitar, vai broncoaspirar. Vai. Muito provavelmente, mas é isso. São situações que você vai se deparar às vezes. E aí você vai ventilar com baixo volume e uma frequência mais alta. Ó, isso aqui, ó. Não precisa ser muito, não. Se mantiver a saturação, nem que você faça uma frequência altíssima. Mas tentem não... Tem gente que... A galera fica nervosa e aí pega o balão com as 2 mãos e faz assim, ó. Eu já pedi pra cirurgião me ajudar a ventilar o paciente e ele tava ali na adrenalina e foi com as 2 mãos, tá? Técnicos de enfermagem, às vezes médicos também, anestesistas também, sei lá, depende da situação. Mas ventilar só com a mão, sempre, sempre. Qualquer pessoa só com a mão pra garantir que você não vai fazer um volume muito grande. Acho que é isso, gente. Acho que eu esclareci todas as dúvidas que me apareceram por direct. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui também. E mais alguma coisa que vocês queiram saber, né? Querem que faça mais algum post. Acabou estendendo um pouco o vídeo. Eu queria fazer no máximo 10 minutos, mas ficou 20. E é isso. Estudem e até a próxima. Obrigada pelo tempo de vocês.